Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente passando para a gente fazer esse projeto aqui de reciclagem de papelão. O projeto aqui é fazer um foguete de papelão. Eu ia usar essa caixa aí, porque eu ia fazer um modelo assim, quadrado, e ia fazendo a abertura e atrás na caixa, de maneira que a gente ia entrar dentro dessa parte aí. Então eu tinha aqui essa caixa, e então eu tinha o projeto de fazer o foguete com essa. Já tinha aí, né, estruturado a parte aí, lateral dessas partes que eu puxei para cima. E estruturei também embaixo aí, onde que eu tô colocando o pé agora para entrar. Vou fazer o teste, ver se fica legal entrar. Só que eu queria uma caixa mais alta e mais larga. Depois eu vi um outro modelinho de foguete, achei que ficaria mais legal outro modelinho. Aí eu vi que eu tinha uma outra caixa mais larga, uma caixa de TV, que é maior do que essa daí e mais larga, tanto de altura como de largura. Aí eu optei por fazer esse modelo, ó. Para fazer, você tem que centralizar a medida, né? Tirar a medida total de lateral da caixa e marcar o meio, igual eu marquei aí. E a partir daí você fazer o desenho. Eu fiz um desenho assim de olho mesmo, né? Fiz um desenho a lápis, porque se eu precisasse apagar algum lugar eu poderia usar a borracha. E o corte ficou assim, gente, ó. E também usei essa parte do meio para fazer tipo um visor. E eu usei um prato para fazer essa parte aí, onde tem essa abertura redonda. Eu vou usar a outra parte da caixa, né? Aí, lembrando que eu usei apenas uma caixa, só que eu fiz ela de dois cortes para ficar bem estruturada, para ficar bem firme. Então, aí vocês estão vendo que eu tô com a parte cortada e a outra para cortar. Então, eu vou colocar a parte cortada sobre essa outra parte da caixa que está sem cortar ainda. Vocês observam que ele é maior do que a outra, de maneira que ficou um tamanho bom. Então eu já estou, eu coloquei a fita adesiva, né, para apoiar uma na outra. E aí eu irei acompanhar o corte dessa daí para fazer a outra. Tem essas partes pequenas também, ó, esse triângulo que eu cortei em cima, pôr na pontinha. Tem essa lateral embaixo aqui, ó, que também eu fiz de cabeça, viu, gente? E eu usei tinta aqui, ó, nessa parte onde tá meio laranjado, meio vermelho, usei a tinta PVA e misturei tinta vermelha com tinta amarela, porque é a que eu tinha. E para pintar a parte que vocês estão vendo aí só no contorno, eu usei o branco com preto e fiz a cor cinza. Aí é a parte de trás do foguetinho, gente. É a parte de trás, eu pintei só o contorno, porque o que acontece nesses pedacinhos aí, onde está o papelão um emendado ao outro, eu sobrepus pedaços de jornal, fui colando com cola branca pedaços de jornal para unir uma peça na outra, para que ela ficasse com a espessura mais larga. E aí eu fiz só o contorno com a tinta cinza, né, que essa é a parte de trás, porém na parte da frente eu pintei toda essa peça aí com tinta cinza, usando a PVA e a tinta de tecido mesmo, que é a que eu tinha aqui, eu estava trabalhando com o que eu tinha em casa, né, então todo o material que eu tinha em casa. E a parte de baixo eu fiz a estrutura, né, cortei 2 papelões para fazer o pé, para ele ficar em pé desse jeito aí, olha, 2 papelões para fazer o pé. E provavelmente eu devo voltar novamente nessa outra parte aí da base embaixo do pé. Cortei um EVA para fazer embaixo aí, ó, que simboliza um fogo, né? E ele tá colado em um pedaço de papelão também. Olha aí ele já pronto. Essa parte é a parte de trás, gente, olha. Eu fiz um sol, a lua, fiz uns planetinhos ali, né? Colei na parte de trás. E essa é a parte da frente. Ó, tem essas pecinhas pequenas todas que precisam ser feitas. Vocês me desculpem aí, o vídeo às vezes não está seguindo a ordem, né? Que eu tive que editar, fazer aos poucos. Mas assim, não é difícil de fazer, fica muito legal, gente. Esse foguetinho aí é para tirar fotos, né? A gente põe o rosto aí, tira a foto, e era para uma festinha de aniversário que o tema era de astronauta, de foguetes. Aí eu tive a ideia de fazer esse foguetinho, ó. Então, você olhando aí o vídeo, dá pra você entender que tipo de corte que você tem que fazer, né? E que tipo, já vim desde ontem, que tipo de estrutura que você tem que colocar. Aí nessa parte redonda aí também eu usei o EVA, né? Com glitter vermelho. Essa parte em cima do triângulo aí também eu colei, né? No papelão também.
E essa parte aí, gente, é a parte que eu mostrei anteriormente, ó. Eu pintei de um lado e do outro com a tinta. Se vocês fazem um corte assim, gente, usando a sua imaginação, né? Eu fiz os cortes aqui bem assim mesmo, a olho, assim. Fui imaginando e fazendo. Então, aqui é só uma ideia mesmo, para você, como você reutilizar um papelão, né? Se você vai fazer uma festinha, você pode fazer várias peças, várias coisas legais, por exemplo, usando papelão. A ideia do foguetinho é porque o tema era esse. Você pode fazer um girassol, se for o girassol o tema, você pode fazer, né? Seja lá qual for o tema, você pode usar o papelão. É uma ótima maneira de reciclar e de fazer uma peça muito legal. Então, eu achei que ficou bem legal, né? Essa parte que eu tô mostrando agora é a parte contrária dele, é o avesso dele, como diz, né? É a parte que a gente chega para tirar a foto, não é a parte que fica para frente, não é a parte principal. Mas ainda assim eu fiz a estrutura de papelão embaixo, que eu vou mostrar agora, né? Como vocês veem, não tá na ordem o vídeo, na hora de editar ficou meio errado, olha. É uma tira de papelão da mesma caixa da TV, que eu cortei para fazer aí a base, né? Que é o pé, porque você tem que fazer essa base, não tem como ele colocar em pé, né? E ele ficar sólido. Cortei duas partes e colei aí nessa parte embaixo aí. Sobrepus essas duas peças de papelão. Esses dois papelões eu não pintei, só colei mesmo com cola quente. E ele ficou assim, eu achei que ficou bem legal, né? As crianças tiraram foto, ficou bem bacana. E é apenas uma ideia, gente. E eu fiz até um Saturno ali, ó. Não ficou muito legal não, mas eu fiz o Saturno. Coloquei embaixo ali. Você pode usar a sua criatividade, gente. Solta a criatividade, você vai conseguir fazer peças incríveis. É isso aí, gente. Beijo, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.